Olá galera do Tríade da Saúde. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês os melhores alimentos para o processo de emagrecimento que não podem faltar na sua rotina. Antes de tudo, eu quero dizer para vocês que não existe alimento perfeito, que a gente precisa valorizar os alimentos. Eu vejo muitas pessoas demonizando alguns alimentos e endeusando outros alimentos. Os alimentos, de forma geral, eles são bons. E eu tô falando aqui de alimento, não tô falando de produto alimentício, que são diferentes. Eu quero que vocês entendam a importância de valorizar todos os alimentos, de ter a variedade dos alimentos, porque um alimento não contempla todos os nutrientes, todas as vitaminas, minerais que a gente precisa para que o nosso corpo funcione de maneira adequada. A gente precisa ter uma diversidade, tá? Então, antes de tudo, quero deixar bem claro aqui que não existe alimento perfeito ou completo nutricionalmente. A gente precisa valorizar os alimentos, né? Os grupos alimentares de carboidrato, proteínas, frutos, legumes, verduras, leguminosas, para que a gente possa conseguir alcançar todas as vitaminas, minerais e nutrientes que o nosso corpo precisa para que ele funcione de forma adequada. Os primeiros alimentos que eu quero deixar para vocês que não podem ser negligenciados são as frutas, legumes e verduras. Eu sei que isso é muito prático, eu sei que isso pode até parecer clichê, mas muitas vezes as pessoas negligenciam esse grupo dos alimentos. Ficam valorizando tanto, pensando tanto nos carboidratos, pensando tanto nas proteínas e nas gorduras, que esquecem de consumir frutos, legumes e verduras, que são fundamentais para a gente conseguir ingerir vitaminas e minerais, para que a gente também tenha um funcionamento intestinal adequado, para que a gente consiga a saciedade, que é tão importante no processo de emagrecimento. Então não negligencie o consumo de frutas, legumes e verduras na sua rotina alimentar, né, no seu hábito alimentar. Falamos das frutas, legumes e verduras e agora eu quero falar para vocês das oleaginosas, que são amêndoas, castanhas, pistaches, nozes. Muitas pessoas não têm o costume de consumir essas oleaginosas durante o dia, né, durante a rotina alimentar, e elas são fontes de gorduras monoinsaturadas, interessantes para quem tem uma alteração no triglicerídeos. Então, assim, é interessante a gente consumir porque elas são fontes de gorduras de boas, e muitas pessoas, quando querem emagrecer, saem cortando todas as gorduras da dieta, do plano alimentar. E aí o que acontece? Acontece de ter constipação porque teve uma restrição muito severa de gorduras. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente precisa considerar também as gorduras. E as oleaginosas são um exemplo de fontes de gorduras de qualidade, que ajuda a diminuir o colesterol ruim. Agora eu quero falar para vocês das sementes. Apesar de serem pequenas, são cheias de nutrientes, proteínas, selênio, magnésio e que precisam ser incluídos na nossa rotina alimentar, sobre iogurtes, saladas. Então não negligencie as sementes. Exemplos de semente, nós temos a chia, nós temos a linhaça, temos a semente de girassol, o gergelim. Então valorize essa diversidade que nós temos e inclua na sua rotina alimentar. Agora eu quero falar para vocês dos carboidratos complexos. Mas o que é isso, Thaís? Carboidratos complexos? Nós temos carboidratos simples, que são facilmente digeridos, absorvidos e que rapidamente elevam a nossa glicemia e depois elevam a nossa insulina, que favorece o acúmulo de gordura. Quando a gente fala de carboidratos complexos, são aqueles que têm a digestão mais lenta e que faz com que a nossa glicemia eleve rapidamente e, consequentemente, eleve também a insulina, favorecendo o acúmulo de gordura. Então, se o carboidrato for complexo, ele é melhor para o processo de emagrecimento, porque vai evitar o acúmulo de gordura. Quais são os exemplos de carboidratos complexos, que têm a absorção mais lenta? Nós temos exemplos dos alimentos integrais, pães integrais, macarrão, nós temos a mandioca, temos a batata doce e vários outros alimentos que são de baixo a médio índice glicêmico. Esses alimentos você precisa valorizar e consumir em maior frequência. É claro que vai ter ocasiões que você vai consumir alimentos de alto índice glicêmico e tudo bem. É importante a gente associar com uma fibra para que essa absorção não seja tão rápida, certo? O que foi? Eu preciso dar um exemplo. Um exemplo muito interessante que eu vejo é que algumas pessoas não se adaptam de consumir arroz integral. E aí, quando pensa em emagrecer, acha que tem que emagrecer comendo arroz integral. Mas você pode emagrecer comendo arroz branco. Por exemplo, você pode incluir fibra nesse arroz branco que você tem mais frequência de consumir, porque às vezes você
prepara a refeição não só para você, mas para todas as pessoas da sua família, então fica muitas vezes mais difícil de preparar um arroz integral só para você. Um exemplo muito prático, bem simples, bem tranquilo, é você incluir fibras nesse arroz branco. Por exemplo, uma cenoura, uma couve, um brócolis. Além de trazer mais cor, né, de tornar o alimento mais atrativo, ele também vai ser mais nutritivo e que vai favorecer evitar, não é verdade, os picos de glicemia. E para finalizar, eu não posso deixar de falar também das proteínas, né? Muitas vezes as pessoas acham que proteína é só ovo, é só carne vermelha, é só frango, mas não, nós temos também as proteínas vegetais que precisam ser valorizadas, né? Feijão, grão de bico, lentilha, né? Que precisam ser incluídas também na nossa rotina alimentar. Então, para finalizar, quero deixar para vocês um resumão de tudo que a gente falou aqui, né? Das frutas, legumes e verduras, das sementes, falei das oleaginosas, dos carboidratos e, por fim, das proteínas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte muito, compartilha, envia para os seus amigos para que eles possam ter essa informação, para que eles possam aprender a viver sem terrorismo nutricional, sem demonizar os alimentos, entender que os alimentos são bons e que eles precisam ser consumidos valorizando sua diversidade, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo, galera! We're beautiful.